Você já se perguntou por que tantos sonhos são enterrados antes de florescer? Por que tantos projetos morrem na mente antes de nascerem na realidade? Existe uma força invisível que separa quem realiza de quem apenas deseja. Napoleon Hill descobriu que essa força é a fé aplicada, mas não a fé vaga e religiosa. É a fé como ferramenta prática, uma convicção profunda usada como alavanca para criar resultados. Se você entender o que está prestes a ouvir, poderá transformar insegurança em ação, medo em movimento, dúvida em decisão, e começará a enxergar que sua mente é a única empresa que você jamais pode abandonar. Imagine dois empreendedores, diante da mesma oportunidade. Um hesita, analisa demais, pensa no que pode dar errado, ouve conselhos de quem nunca construiu nada. O outro sente um fogo calmo por dentro, vê o resultado antes de começar, age sem precisar de garantias externas. A diferença entre os dois não é conhecimento, nem sorte, nem dinheiro. É fé. Napoleon Hill descreve essa fé como uma certeza interior tão real que o mundo não tem escolha a não ser obedecer. Quando a mente aceita um objetivo como fato consumado, o corpo age com ousadia, as palavras ganham poder e os resultados se moldam à imagem mental. Mas talvez você pense, eu já tentei acreditar e não funcionou. A questão é, você acreditou com intensidade suficiente? Alimentou essa fé todos os dias? Hill nos ensina que a fé não nasce pronta. Ela é cultivada, com repetição, visualização, declaração. A mente precisa ser reeducada para confiar. Autossugestão não é mágica, é disciplina. Quando você repete diariamente que é capaz, que nasceu para vencer, que vai encontrar o caminho, essas palavras penetram no subconsciente. E o subconsciente passa a operar com base nessa nova verdade. Seus olhos veem mais oportunidades, suas mãos hesitam menos, seu coração desiste menos. Fé aplicada é um sistema, e como todo sistema, pode ser treinado. Você começa escolhendo um propósito definido, uma meta clara. Depois, você escreve essa meta, repete em voz alta, lê antes de dormir, imagina com detalhes. Quanto mais você vive essa imagem internamente, mais a sua mente começa a se talar como realidade inevitável. E quando isso acontece, suas ações mudam. Você para de perguntar se vai dar certo e começa a construir como se já tivesse dado. É nesse ponto que o impossível começa a se curvar, porque o mundo responde à intensidade da sua crença e não ao tamanho da sua dúvida. Repare como os maiores nomes dos negócios não eram os mais preparados no início, mas eram os mais convictos. Eles viam o que ninguém via, acreditavam quando todos riam, insistiam quando tudo parecia perdido. Napoleon Hill viu esse padrão ao entrevistar centenas de milionários. Todos usavam a fé como combustível invisível. Eles falavam de suas metas como se já tivessem acontecido. E por isso, elas aconteciam. Você pode fazer o mesmo, agora. Mesmo decidir que seu futuro é obra da sua decisão. Que sua mente é a força mais valiosa que possui. E que a fé, quando aplicada com intenção, torna-se a ponte entre o invisível e o palpável. Então eu te convido a olhar para dentro. O que você tem alimentado todos os dias? Medo ou fé? Dúvida ou decisão? Conformismo ou construção? Escreva nos comentários qual o maior bloqueio mental que te impede de avançar e o like ou to-dos. Curta este vídeo se isso fez sentido para você. E se inscreva no canal para continuar essa jornada com Napoleon Hill como seu mentor invisível. Você já parou para pensar como seria sua vida se você tivesse fé absoluta em cada passo que dá? Não aquela fé cega, baseada em esperança passiva, mas uma fé ativa, consciente, dirigida, como Napoleon Hill descreveu. Uma força mental cultivada que transforma ideias em fatos, visão em realidade e desejo em conquista. Essa AFQ move negócios, muda histórias e rompe ciclos de escassez. E o mais impressionante é que essa fé pode ser aprendida, treinada e aplicada por qualquer pessoa disposta a assumir o comando da própria mente. Hill dizia que a fé é o estado mental, que pode ser induzido por afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. Isso significa que você pode ensinar sua mente a acreditar em algo até que ela responda a essa ideia como um comando. Parece simples demais. Experimente. Comece repetindo sua meta todos os dias, com emoção, com clareza, com imagens mentais vívidas. Diga o que você quer, por que quer e o que está disposto a fazer. Faça isso por 21 dias, 30 dias, e observe
como sua atitude muda, como sua linguagem muda e como o mundo começa a te responder de maneira diferente. A mente humana é como um jardim. Se você não planta intencionalmente, ervas daninhas crescem por padrão. As ervas daninhas. Aqui são as dúvidas, os medos, os pensamentos herdados de fracasso. A fé é a semente consciente. Mas não basta plantar uma vez. É preciso regar, podar, proteger do ambiente tóxico. Isso significa escolher com cuidado o que você escuta, com quem anda, o que lê, o que consome nas redes sociais. Você não pode esperar construir fé se alimenta sua mente com medo o tempo todo. Fé é um sistema de alimentação. Iva é o único responsável pelo que entra. Muita gente pensa que fé e lógica são opostas, mas Hill nos ensina que fé verdadeira é lógica elevada. É você observar os fatos, escolher um destino e acreditar nele com tanta força que sua mente passa a operar como se fosse inevitável. E quando você age como se o resultado fosse certo, o resultado passa a depender muito mais de você e muito menos das circunstâncias. Isso não significa ignorar riscos. Significa dar mais atenção ao que você quer construir do que aos obstáculos. No caminho, o foco constrói o futuro. A dúvida apenas prolonga o presente. Agora pense na última vez que você hesitou. Pode ter sido em lançar um produto, fazer uma ligação, pedir um aumento ou iniciar um projeto novo. O que te parou não foi a falta de recursos, foi a falta de fé. Napoleon Hill afirma que todo fracasso começa na mente e todo sucesso também. Quando você decide confiar plenamente em si mesmo, algo dentro de você desperta. A voz interna que antes criticava agora incentiva. O medo que antes travava agora direciona. Você entra em ação antes que o medo vire desculpa. E cada pequena conquista reforça sua crença. Fé não é esperar sentado. É agir com a convicção de que o resultado virá. É levantar todos os dias com uma pergunta simples. O que posso fazer hoje que me aproxima da minha visão? Não importa quão pequeno seja o passo, se ele é dado com fé, ele se soma a um destino maior. Por isso, pratique. Acorde declarando sua meta. Escreva o que voca queer imagine, o que já é, e haja como se já fosse verdade. Porque quanto mais você acredita, mais você se aproxima. E quanto mais você age, mais fé você terá. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem tentando, mas poucas realmente prosperam? Por que alguns lutam por anos e continuam no mesmo lugar, enquanto outros parecem avançar com facilidade? A resposta, segundo Napoleon Hill, está na combinação entre fé e propósito. Fé, quando aplicada de forma consciente, é o combustível que impulsiona a ação. Propósito é o leme que dá direção. E juntos, eles criam uma força interna que ignora distrações, supera obstáculos e constrói resultados consistentes. Sem propósito, a fé se torna cega. Sem fé, o propósito se torna vazio. Mas quando os dois se encontram, você se torna imparável. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e depois perdeu o fôlego? Isso acontece porque o desejo não era sustentado por uma fé sólida. Hill ensinava que a fé só se mantém viva quando o propósito é claro, e esse propósito precisa estar conectado à sua verdade interior, não ao que os outros esperam de você. Quando você persegue algo por obrigação, a fé enfraquece. Quando você persegue por paixão e decisão, a fé se torna inabalável. É por isso que o primeiro passo de qualquer transformação começa com uma pergunta poderosa: o que eu realmente quero criar nesta vida? A maioria das pessoas nunca responde essa pergunta com profundidade. Vivem no piloto automático, imitando modelos que não inspiram, acumulando frustrações silenciosas. Mas você pode mudar isso agora. Sente-se, escreva sua visão com detalhes. O que você quer conquistar? Que tipo de vida deseja viver? Como quer se sentir ao acordar todos os dias? Seja específico, seja honesto. Porque essa clareza é o primeiro ato de fé. Quando você decide que é digno de algo grande, mesmo sem saber como alcançá-lo ainda, você ativa o mecanismo interno de busca. A mente começa a procurar meios, pessoas, ideias. E pouco a pouco, o invisível se torna real. Mas atenção, entre declarar o que você quer e viver isso, existe um espaço, e esse espaço é preenchido por fé aplicada. É a prática diária de sustentar sua visão, mesmo quando nada à sua volta confirma que ela é possível. É agir com confiança quando o dinheiro ainda é escasso,
quando os clientes ainda não apareceram, quando os resultados são pequenos. É exatamente nesses momentos que os vencedores se separam dos sonhadores. Napoleon Hill afirmava que toda riqueza começa com um pensamento, mas apenas se esse pensamento for mantido com fé, desejo ardente e ação persistente. Você precisa aprender a conversar com a sua mente todos os dias. Precisa lembrar a ela quem você é, o que o voca queer e por que merece. Se você não fizer isso, o mundo fará por você. E o mundo adora diminuir os seus sonhos. A fé aplicada é um ato de rebelião silenciosa. É você se levantar todos os dias contra o comodismo, contra as crenças herdadas, contra as limitações mentais que te ensinaram. Quando você decide não aceitar mais uma vida mediana, sua fé se fortalece, porque ela entende que não há meios volta, que você está comprometido. Agora pare por um instante e reflita. Você está vivendo com fé? Ou apenas tentando sobreviver com esperança fraca? Você está agindo a partir de um propósito verdadeiro ou apenas repetindo rotinas? Samson, a diferença entre continuar no mesmo lugar e dar o salto está dentro de você. Napoleon Hill dizia que ninguém fracassa enquanto mantém a visão viva dentro da mente. Então, proteja essa visão como se fosse sua vida, porque, de certa forma, ela é. E lembre-se, quanto mais você acredita, mais o caminho se abre. E quanto mais você age, mais real sua fé se torna. Você já percebeu como o medo se disfarça de prudência? Como a dúvida se esconde atrás de desculpas racionais? Napoleon Hill alertava que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a hesitação, a paralisia mental, o hábito de pensar demais e agir de menos. E esse inimigo não está lá fora. Cada vez que você se sabota, adia, recua, é porque sua mente ainda não foi treinada para operar sob fé e decisão. E enquanto ela for comandada pelo medo, qualquer oportunidade parecerá arriscada demais, grande demais, cedo demais. Mas a verdade é que nunca será o momento perfeito. O momento é agora. A fé aplicada nos negócios não é ausência de dúvida, é movimento, apesar dela. É agir como se fosse possível, mesmo quando não há garantias. Hill explica que a fé transforma o estado emocional do indivíduo. Ela substitui a ansiedade por clareza, a pressa por presença e a confusão por direção. Quando você aplica a fé de forma consciente, você cria um novo padrão mental, um novo ritmo interno. Você começa a pensar diferente, a escolher diferente e, principalmente, a se comportar como alguém que merece vencer. Isso muda tudo, porque o mundo responde à sua postura, não ao seu potencial. Muitos empreendedores falham porque não compreenderam esse princípio. Eles tentam aplicar estratégias externas sem antes consolidar a estrutura interna e acabam oscilando entre entusiasmo e frustração. O problema nunca foi a ideia, foi a base emocional. Fé aplicada é uma raiz profunda. Quando ela está firme, você suporta ventos, críticas, atrasos. Você não desiste ao primeiro obstáculo, porque dentro de você já está feito, já está decidido. E tudo o que falta é o tempo necessário para que o visível se alinhe com o invisível. Isso não é ilusão, é ciência mental. A fórmula dos que constroem o que ainda não existe. Quantas vezes você deixou de agir porque não se sentia pronto? E se eu te dissesse que ninguém está pronto antes de começar? Que o sentimento de prontidão só nasce na jornada? Napoleon Hill nos lembra que o conhecimento mais valioso vem da experiência. E a experiência só vem da ação. Não espere se sentir confiante para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para que a confiança venha. Fé aplicada é esse salto, é essa entrega consciente. E é também a escolha de não mais viver pequeno. Porque o preço de continuar limitado é muito maior do que o risco de expandir. O mundo está cheio de pessoas inteligentes vivendo vidas medíocres. Não por falta de capacidade, mas por excesso de dúvidas, por excesso de desculpas, por falta de decisão. A fé aplicada nos negócios é o que transforma talento em resultado, sonho em sistema, desejo em destino. E acredite, essa transformação não exige que você seja perfeito. Exige que você esteja disposto a treinar sua mente, a sustentar sua visão, a confiar no processo, mesmo quando ele parece lento. Porque tudo o que cresce começa invisível. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro no coração, depois no mundo.
Agora observe seus últimos dias. Quanto tempo você passou se preparando? E quanto tempo realmente agindo? O excesso de preparação sem ação é uma forma de fuga. A fé verdadeira se revela quando você diz sim mesmo tremendo, quando você dá um passo mesmo sem enxergar a escada inteira. Essa é a fé que movimenta negócios, que abre caminhos, que atrai clientes, soluções, parcerias. Napoleon Hill viu isso em todos os grandes realizadores que entrevistou. Eles não esperavam condições ideais. Eles criavam, e você também pode criar. Mas precisa decidir, precisa acreditar e, acima de tudo, precisa começar agora. Você já se perguntou por que algumas pessoas continuam avançando mesmo depois de falirem, serem rejeitadas, desacreditadas? O que as sustenta quando tudo parece ruir? Napoleon Hill identificou essa força como fé persistente, um tipo de certeza que não depende de prova externa, uma convicção interior que se fortalece a cada queda. Essas pessoas não seguem em frente porque são mais fortes, elas seguem porque decidiram que desistir não é uma opção. E essa decisão, alimentada por fé, se torna o motor que move qualquer jornada de sucesso. Hill ensina que o fracasso temporário é apenas um teste de persistência. Mas para persistir, é preciso fé. Fé no propósito, fé no processo, fé na visão. Quando você aplica fé nos seus negócios, não significa que tudo vai dar certo de primeira. Significa que você não vai parar até fazer dar certo. Esse é o diferencial dos que vencem. Eles não têm fé porque o negócio cresceu. O negócio cresceu porque eles tiveram fé. A mente deles estava comprometida com o resultado antes que o mundo pudesse enxergar. E por isso, o mundo foi obrigado a acompanhar. Reflita agora. Quantas vezes você começou algo e parou no meio? Quantas ideias você deixou morrer por falta de coragem? Por medo de parecer ridículo? Napoleon Hill foi claro. O medo da crítica é um dos maiores destruidores de sonhos. Quando você baseia suas decisões na opinião alheia, você entrega sua fé nas mãos erradas. A fé precisa estar firmada em algo maior do que a aprovação dos outros. Precisa estar ancorada no seu porquê, na sua visão, no seu desejo ardente. Quando isso acontece, a opinião externa perde força e sua ação ganha potência. Negócios de sucesso não são construídos com ideias brilhantes. São construídos com uma mente que se recusa a aceitar derrota como destino final. Fé aplicada é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E cada vez que você age mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo ouvindo não, você fortalece. Mas você treina sua mente para entender que obstáculos não são sinais de que deve parar. São provas de que você está no caminho certo. São filtros naturais que eliminam os inconstantes. E se você continuar, mesmo quando não for fácil, você já venceu metade da batalha. Agora pense em um desafio atual na sua vida ou no seu negócio. Algo que parece difícil, travado, impossível. E se a única coisa que falta não for uma nova estratégia, mas uma nova mentalidade? E se você começar a tratar esse desafio como já resolvido, mesmo antes da solução aparecer? Essa é a proposta de Napoleon Hill. Visualize o resultado com nitidez. Agradeça como se já tivesse acontecido. Haja como se o sucesso fosse inevitável. Porque para quem age com essa fé, o sucesso realmente se torna inevitável. A realidade externa começa a se moldar à convicção interna. O mundo não premia os mais inteligentes. Ele premia os mais determinados, aqueles que mesmo cansados, continuam, que mesmo frustrados, persistem, que mesmo sozinhos, acreditam. E se você chegou até aqui, isso já mostra que dentro de você há uma centelha que quer mais. Proteja essa centelha. Alimente-a, transforme-a em chama. Napoleon Hill dizia que nenhuma riqueza, nenhum império, nenhum legado foi construído sem fé. Fé aplicada, fé sustentada, efetiva. Se você decidir agora aplicar essa fé ao seu propósito, aos seus negócios, à sua vida, você começará a criar não apenas lucro, mas liberdade. Não apenas resultados, mas significado. Você chegou até aqui porque algo dentro de você recusou a ideia de viver uma vida comum. Talvez ainda haja dúvidas, medos, bloqueios, mas há também um desejo, e esse desejo, se for alimentado com fé verdadeira e ação constante, pode se tornar o ponto de virada da sua história. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E agora você entende o que ele quis dizer.
Fé não é uma esperança vaga, é um estado de certeza tão profundo que o mundo ao redor não tem escolha a não ser se adaptar à sua visão. Se você aplicar os princípios de Hill com sinceridade, algo começa a mudar. Sua linguagem muda, suas decisões ganham coragem. Você começa a enxergar além do que está visível. Onde antes havia dúvida, agora há direção. Onde havia hesitação, agora há movimento. Você percebe que a mente não foi feita para sobreviver, mas para criar, que os negócios não são apenas sobre lucro, mas sobre expansão pessoal, e que cada desafio é um convite para fortalecer sua fé e seu propósito. O crescimento exterior se torna reflexo do fortalecimento interior, e isso te coloca em um novo nível de consciência. A partir de hoje, você pode decidir que nunca mais vai negociar com seus medos, que nunca mais vai adiar o que te chama, que não vai mais viver com metade da energia, metade da coragem, metade da fé. Você pode decidir que vai aplicar esses princípios com a mesma seriedade de quem sabe que a mente é seu maior ativo. Não espere por um empurrão externo. O que você procura lá fora está dentro. E quando você muda dentro, tudo fora começa a responder. Porque sua vibração muda, sua presença muda, sua confiança muda, e o mundo reage a isso sem entender por quê. Lembre-se do que Hill disse: o mundo abre caminho para quem sabe exatamente onde quer chegar. Não importa de onde você vem, importa onde você decidiu chegar. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias, com palavras, com imagens, com ações. Fé é como fogo. Se não for alimentado, apaga. Mas se for cuidado, aquece, ilumina e transforma tudo ao redor. E você agora sabe como alimentar esse fogo com propósito, com persistência, com autossugestão, com imaginação aplicada e principalmente com ação, porque sem ação, até a melhor fé do mundo vira teoria esquecida. Você não chegou até o final desse vídeo por acaso. Algo em você está pronto para romper com o velho, para assumir uma nova postura diante da vida, para agir como quem sabe que o futuro se constrói no agora. Então escreva nos comentários: eu assisti até o final. Isso é mais do que um gesto, é um compromisso com você mesmo. É um sinal de que você está disposto a aplicar o que aprendeu. Curta este vídeo se ele mexeu com algo dentro de você. E se inscreva para continuar essa jornada. Napoleon Hill será o seu mentor invisível, mas a jornada é sua e ela começa agora.